queria falar com você de uma Minas diferente. Uma Minas onde uma pessoa em 3 anos praticamente construiu 24% do PIB de Minas. De uma Minas que construiu cidades no meio do deserto praticamente. Eu queria falar de uma Minas que lutou pela liberdade. Eu vi no 7 de setembro muitos falando de liberdade. Mas por que nós não falamos da liberdade que nós sempre tentamos lutar? Eu estou falando de Tiradentes, eu estou falando de Werneck, JK, Tancredo. Aonde estão esses mineiros? Por que no passado nós éramos capazes de construir estradas, construir reinos, construir riqueza? A nossa riqueza saiu aqui das entranhas da nossa Minas. Foram para onde? Para Portugal. De Portugal elas foram para a Inglaterra. A Inglaterra acabou de perder a sua rainha. Reinado esse que enriqueceu com o ouro das Minas Gerais, com as pedras preciosas. Muitas daquelas joias da coroa são nossas. E dessa riqueza foi para os Estados Unidos, a grande potência hoje. Agora é hora de retornar para cá, para Minas. Agora é hora de nós, de Minas, sermos de novo protagonistas, não só do nosso país, mas também do mundo, porque foi aqui que tudo começou. Tiradentes, o ideal na nossa bandeira, liberdade ainda que tardia. Os americanos, em 1776, também escreveram na Constituição. Nós temos muito que aprender com eles, mas nós também temos muito a ensinar. Nós, literalmente, perdemos cabeças pela liberdade. E agora, o que foi feito com isso? Nós pagamos mais de 60% de impostos. Naquela época era 20%. Talvez tivesse sido melhor, Talvez tivesse sido melhor a gente ser escravo de Portugal, porque era 20%. Hoje nós somos escravos de um Estado ineficiente, gigante e que não entrega nada. Sabe você que fala que quer votar naquele partido vermelho, daquele cara que a gente não pode chamar de ladrão, porque foi uma maracutaia danada, então teoricamente ele não deve nada à justiça, mas ele deve a nós, ele deve a você, ele literalmente deve a você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos. Ele deve a todo o Brasil. Sabe por quê? Trilhão. Isso é o que alguns economistas dizem. Eu quero falar com você sobre economia. Eu quero falar, mas sabe de uma coisa? Roubaram. Literalmente a minha equipe foi levada de jatinho para algum lugar desse país. Pois é, eu vou contar um pouquinho sobre isso. Mas nós levantamos muitas informações. Nós temos histórias para contar. Esses vídeos sumiram. Então agora eu estou regravando uma parte. E você precisa me ajudar. Que nós precisamos contar essa e outras histórias. Se não for agora, vai ser depois. Fique tranquilo. O Lula, ele é muito inteligente. Ele não precisa roubar na urna. Ele roubou a sua cabeça. Ele manipulou gerações. Ele manipulou os artistas, que deveriam ser os pensadores da nossa época. Pessoas que não veem o fracasso de um modelo que nunca funcionou. Olha, eu torci muito pro Lula em 2002 até 2013, mas já era claro que nunca funcionou. Eu, mais do que nunca, quero falar para você, vamos conversar da realidade. Sabe qual que é a maior guerra? A maior guerra hoje não é só entre o bem e o mal, é uma guerra entre a verdade e a mentira. Nós sim podemos criticar o presidente Bolsonaro. Sim, ele fez coisas que eu discuti, coisas que eu não concordei, mas uma coisa a gente não pode dizer, que o Brasil está bem. Eu quero falar sobre a realidade dos fatos, sobre como o mundo está muito melhor do que há 50 anos atrás, do que há 100 anos atrás. Vamos falar de fatos, não de fantasia. Não vamos deixar nossa Minas eleger esse ex-presidente, porque a gente não pode chamar ele de ladrão. A gente pode chamar de ex-presidiário, eu acho. Porque não, ele processa até padre. Essa é a democracia que eles querem para o Brasil. Processar padre, perseguir as pessoas, juízes que têm 2 pesos e 2 medidas. Você sabe que não existe liberdade real se nós não possamos falar de verdade o que está acontecendo. Sim, por isso que não podemos passar da linha. Mas aqui a gente vai falar sobre coisas reais. Nós vamos falar sobre a realidade, nada de ilegalidade. Nós não precisamos, nós, brasileiros, com o verde e amarelo, temos a verdade ao nosso lado. Nós não precisamos xingar, nós não precisamos fazer acusações. Apesar de ladrão ser
uma acusação estranha, porque há 2 anos atrás ele seria ladrão, hoje ele não é mais. Mas não foi pela realidade dos fatos ou das provas, foi por uma manobra. É esse jeitinho brasileiro que nós precisamos acabar, porque ninguém mais aguenta. E outra coisa, vamos falar sobre a verdade, vamos falar sobre os modelos que funcionaram, sobre esses mineiros que fizeram acontecer, sem maracutaia. Eu quero contar para vocês esse Minas, essa Minas que eu conheci, essa Minas que eu falei fora do Brasil e essa Minas que a gente tem que mostrar para o mundo. Esse Brasil que a gente tem que mostrar para o mundo. Sabe uma coisa? Bolsonaro, extrema direita, vocês já viram, eu como cientista político e economista, algum político de extrema direita que defende o SUS, que defende um auxílio para as pessoas que precisam? O Brasil não precisa ser colocado em rótulos. E agora eu vou fazer um anúncio na língua inglesa, justamente para as pessoas entenderem. Brazil doesn't need to be in a box. We're not right, left, or center. We need a new model. We need a new economic model because we take care of each other here. And we shouldn't be divided just like Europe or the United States. So that's really what we need now. We need a new future. And Minas will teach you a thing or two. Então vamos falar uma coisa. Nós precisamos de pessoas que saibam falar com essas pessoas. Nós precisamos de pessoas que entendam a língua, não só a língua, mas entendam como eles pensam. E essa é uma coisa que eu trago para você, porque no final do dia, você empreendedor ou produtor, e mesmo o trabalhador, porque todos perdem. Os únicos que ganham, na verdade, sabe quem são? Alguns poucos. E sinceramente, a educação do Brasil precisa mudar. Porque se nós tivéssemos uma educação coerente, ninguém estaria dizendo que alguém é inocente. Porque inocente quer dizer que as provas eram falsas. Uma coisa que eles nunca falam é que as provas nunca foram falsas. Que as provas, apesar de centenas de recursos, nunca conseguiram serem anuladas. Aí sabe o que você teve que fazer? Apesar de juízes da primeira instância, da segunda, da terceira e do STF. A gente teve que mudar o jogo. E eu quero falar sobre isso. Para nós do Brasil, amantes do futebol, nós não aceitaríamos isso no futebol. Então vamos lá. Segue esse vídeo aqui. Eu quero que você me dê uma opinião sobre esse jogo. Esse jogo que, apesar de não ser um jogo, vai destruir o futuro da sua família. E não é à toa que a gente fala disso. Política não é futebol. Essa escolha que vocês fazem, em 3 segundos, quem vai votar, ou a mentira que você acredita, tem consequências por décadas. Nós ainda estamos saindo de uma recessão moral desse país. Nós ainda estamos saindo de uma recessão econômica que foi plantada em 2002. Sabe quem começou a dividir o país? Seu Lula. Todos nós, e sinceramente eu nunca votei nele, mas eu torcia para um Brasil melhor. Até o Obama caiu no funil do Lula, chamando ele do cara. You're the guy, you're the man. Mas ele não é the man. Ele é o melhor político, no pior sentido da política. Porque política não é isso. Política, na verdade, é servir. Servir você e sua família. E por que esses senhores não fazem? Por que eles falam de pobre, mas eles andam de jatinho e têm relógio de 200, 300 mil reais? Por que essa hipocrisia? A realidade é uma só. Sabe quem salvou a sua pele? Foi o agricultor nos anos 70, que abaixou o custo da comida. Foram as pessoas que continuam plantando, foram os empresários que deram trabalho. E no Brasil, o empresário, o agricultor e até o trabalhador é sempre bandido. Todo empresário morre de medo da lei trabalhista. Sabe por quê? Nós todos somos tratados um pelo outro como bandido. Sabe o que acontece? É o trabalhador, é o empresário e é o agricultor que põe comida na mesa. Literalmente. E por que nós somos tratados como bandido? Porque interessa a algumas pessoas. Só que agora é hora da gente parar com isso. E nós tratarmos os nossos problemas como irmãos, como brasileiros de verdade. Porque essa treta não leva ninguém a lugar nenhum. E realmente essa polarização está criando problemas.
está gerando inimizades, está gerando mortes. E nem eu, nem você quer isso. Nenhum dos dois lados devia querer isso. Então, o meu lado eu peço paz, e para o seu lado eu peço paz, porque nós temos apenas um lado, o lado da verdade e o lado de um país e de uma Minas do futuro. Então vamos realmente olhar para isso e esquecer essas diferenças. Tem coisas que nós nunca vamos concordar, mas a diferença entre eu e esse outro lado é que nós respeitamos as diferenças. A democracia é isso. Não é a democracia quando eu concordo. Não são juízes que, na verdade, só me colocam do que eles querem. Existem 3 poderes. Um quarto, que seria a mídia, e um quinto, que seria a verdade. E é isso que nós temos que trabalhar, uma harmonia entre poderes. E o mundo está olhando para nós, para o nosso protagonismo aqui em Minas. Minas vai eleger o próximo presidente. E hoje nós vamos fazer de tudo para que seja Jair Bolsonaro. Porque o outro lado não tem como. Nós não temos um terceiro, nem um quarto. E nós não temos mais 4 anos para perder. Nós não temos 4 anos para roubo. A falência moral daquele senhor, que eu respeito como ex-presidente. E nós não precisamos xingá-lo, nós não precisamos apedrejá-lo, nós não precisamos. A história já mostrou o que aquele senhor fez. Isso aqui é só um tamanho, uma montanha de dinheiro que foi devolvida, só a Petrobras. Na conta do ex-ministro que disse que pagou propina, Palocci, tinha 1 bilhão. Então, sabe aquela história, não sei se vocês se lembram, quando o Papa veio visitar, se o motorista devolveu 1 bilhão, o que o cara sentado lá atrás tinha? Então, assim, se pergunte se vale realmente a pena e se você realmente gosta daquele senhor. Ele teve a sua chance e foram 16 anos, 4 mandatos, não foi um. Dê a chance para um novo pessoal. Dê uma chance para o presidente. Nós vamos estar lá para justamente fiscalizar e ajudar. Estaremos lá para fiscalizar e ajudá-lo a melhorar. O que nós precisamos é de um país unido. E não é você, trabalhador, que é o problema. Não é você, produtor, que é o problema. Nem você, empresário. O problema são algumas poucas pessoas que têm na bagunça e no caos o seu trabalho de vida. Então vamos lá.